palavra de hoje se chama o Evangelho de Cristo. E essa expressão aparece aqui na Bíblia, nesse texto que nós estamos diante de nós, Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga assim comigo: o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só nessa expressão nós já teríamos muitas coisas diferentes daquilo que a igreja brasileira tem crido que é o Evangelho, que é aquilo que a igreja proclama como mensagem. Mas, como nós somos ouvintes desse texto, dessa frase, muitos séculos depois do que ela foi escrita, o diabo astutamente removeu algumas dessas palavras do nosso vocabulário e perdeu completamente o sentido daquilo que nós percebemos ao ouvir essa expressão, o Evangelho de Jesus Cristo. Quase que isso é grego para nós, porque a nossa sociedade não usa mais a palavra Evangelho, e a nossa sociedade não usa mais a palavra Cristo. E se usa como se fosse o nome de Jesus. Eu sempre brinco que muitas vezes as pessoas pensam que Jesus é Jesus Cristo porque é filho do José Cristo com a Maria Cristo, então nasceu Jesus Cristo. E isso não é verdade biblicamente. Cristo não é um sobrenome, não é um apelido, não é uma designação familiar de Jesus, mas sim tem a ver com aquilo que é o chamado e o propósito de Deus na vida de Jesus. Quando nós falamos biblicamente no Cristo, essa palavra literalmente quer dizer o ungido. Cristo com letra maiúscula é o ungido com letra maiúscula. E o ungido com letra maiúscula na cultura bíblica era aquele que seria colocado na posição de rei da nação. Então, quando as pessoas admitiam que Jesus era o Cristo, elas estavam dizendo que Jesus era o rei que era esperado, que era prometido na história bíblica, que nasceria enviado por Deus para dar sequência a tudo aquilo que Deus havia estabelecido como promessa a Abraão. Por isso, o povo judeu, no contexto em que Jesus nasceu, e por isso Jesus teve que nascer a partir do povo judeu, carregava essa grande expectativa, essa esperança da vinda do Messias. Para um judeu nos dias de Jesus, basicamente Messias pode ser um sinônimo da palavra Cristo, que é um sinônimo da palavra rei. E muitas vezes quando você lê o Evangelho, você percebe que os discípulos estavam confusos, porque eles estavam esperando que Jesus fosse ser um rei político, que Jesus fosse destronar Herodes, que Jesus, quem sabe, levantasse um exército para enfrentar César, e eles estavam volta e meia incorrendo nesse erro de interpretação, e Jesus corrigindo eles. Quando você para ler os Evangelhos, comece a ler com esses olhos e perceba que às vezes, enquanto em vida, os discípulos ainda não estavam entendendo muito bem como seria o reino de Jesus, até que lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus diz assim: o meu reino não virá de modo visível, o meu reino não se poderá dizer está ali fisicamente, ou está lá o palácio do meu reino. Jesus diz: o meu reino, ele está no meio de vocês, o meu reino está dentro de vocês, ou seja, é um reino invisível. É um reino espiritual, é um reino que se manifesta numa dimensão que nós, como povo de Deus, independentemente de sermos qualquer nacionalidade ou em qualquer época da humanidade, nós podemos pertencer e praticar. E essa foi uma das grandes confusões também dos primeiros discípulos, porque depois que Jesus ressuscitou, existia uma grande corrente de lideranças religiosas que criam que Jesus deveria ser pregado, que o Evangelho deveria ser pregado somente aos judeus. E é por isso que Jesus ele tem que levantar e escolher Saulo, que depois é chamado Paulo, para pregar para todos os povos. Jesus falou claramente aos seus discípulos: façam discípulos de todas as nações, mas eles mesmo assim, por causa dessa mentalidade, eles resistiram, achando que os judeus deveriam politicamente, como uma nação, como uma etnia, ser os únicos portadores da promessa de Deus a Abraão, que é a mensagem central de toda a Bíblia. Se fosse assim, a Bíblia não serviria para nós hoje. Se fosse assim, não nos adiantaria ter acesso aos textos do Antigo Testamento. Se fosse assim, nós estaríamos sempre reféns daquilo que Israel, como nação, vive e se manifesta e vive com Deus. Mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela revela que Jesus, vindo como Cristo, ele vem para abençoar todas as nações da terra, ele vem para abençoar todas as famílias da terra, não importa onde vivam e não importa em qual época da humanidade. Você está conseguindo entender essa introdução?
Quando nós falamos então de Cristo, nós falamos daquele que Deus enviou ao mundo para ser o rei de toda a terra, para ter toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se você abrir comigo, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim a palavra de Deus. Opa. Espera aí. Eu estava com o esboço aberto errado aqui. Efésios capítulo 1, versículo 20, não é Colossenses, é Efésios capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim na palavra de Deus: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então veja comigo, no versículo 20, Cristo aparecendo com letra maiúscula, o ungido, o Messias, o Rei dos Reis, aquele que deveria de vir. Está claro aí para você? No final desse versículo está dizendo que esse poder Deus exerceu em Cristo, fazendo assentar à sua direita, aonde, pessoal? Numa nação específica, num palácio específico, num momento da história específica, onde Jesus está assentado como governante, como Rei dos Reis? Nas regiões celestiais. Então é uma realidade espiritual ao longo de todas as épocas, ao longo de todas as gerações, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é aquele que venceu a morte, inclusive, e todos os poderes espirituais. E aí no versículo 21 começa a detalhar: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Então você veja como esse nome Cristo, essa designação, esse título que Jesus recebe, ele é aquele que é colocado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga assim comigo: através da obra da cruz, Jesus foi posto por Deus na mais alta posição. Diga assim comigo: Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia está dizendo, ele está muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. E veja como Deus colocou tudo debaixo da autoridade de Cristo no versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, quando nós aprendemos essa expressão, que está sendo dita ali em Marcos capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começa a crescer a dimensão de quem é Jesus na nossa mente. E a outra palavra que sumiu do nosso vocabulário, da nossa cultura, é a palavra evangelho. E o que a palavra evangelho significa? Você que frequenta a igreja há algum tempo mais, você que já foi em algum outro ambiente cristão que falava de evangelho, muitas vezes o pastor diz assim: agora eu vou te explicar o que significa evangelho. Evangelho significa boas novas. Então, as pessoas ficavam assim: muito bem, eu não entendia o que era uma coisa, agora eu não entendo o que é as duas. Porque nós não entendemos, nós não usamos mais essa expressão. Olha, fulana, tenho boas novas para você. Alguém fala assim hoje em dia? Ninguém fala assim. Então, traduzir evangelho como boas novas também não significa muita coisa. O evangelho, ele significa, sim, uma notícia extraordinária que está sendo proclamada. Quando nós vemos biblicamente a palavra evangelho, nós vemos uma notícia que tem a ver com todas as pessoas, uma notícia que muda o ambiente. Sabe aquela apreensão que as pessoas ficam no dia da eleição, para saber quem vai ser o novo prefeito, para saber quem é o novo governador, para saber quem é o novo presidente? A imprensa internacional para no dia da eleição dos Estados Unidos da América, para ter a expectativa de quem será eleito o novo presidente, e aí de repente está lá passando a novela, está lá passando um filme, está lá passando alguma coisa na televisão, e vem aquela musiquinha, aí a pessoa para lá na cozinha: olha, aconteceu algo, morreu alguém, quem é que, deixa eu ver aqui, o Pelé morreu, deixa eu ver o que aconteceu. Aí o cara fala: Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é uma notícia bombástica, é
uma notícia que rompe. Em inglês é chamado de breaking news, é uma notícia rompedora. Aqui em português nós chamamos de plantão extraordinário, ou plantão jornalístico, ou um furo de reportagem. Quando você entende esse sentido, essa é a expressão evangelho. Está compreendendo isso? Então, quando Pedro, provavelmente através de Marcos, escreve princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, as pessoas do seu tempo estavam entendendo. É uma notícia que tem que parar tudo, é uma notícia de mudança de tempos, de mudança de governo, que há um homem agora, que Deus colocou como rei sobre toda a terra, que tem toda a autoridade nos céus e da terra, o Filho de Deus nasceu. Então algo vai mudar na minha vida, Deus vai se revelar de uma forma diferente. E quando nós falamos em pregar o Evangelho às pessoas, nós falamos em contar entusiasticamente essa notícia. Tem uma outra mensagem que eu já preguei uns tempos atrás, está registrada aí nas nossas plataformas digitais, que se chama Arautos do Rei. Se você quiser procurar, Arautos do Rei. Porque os Arautos do Rei era uma profissão nos dias de Jesus e nos tempos bíblicos, dos mensageiros do reino. Então, quando o rei tinha um comunicado muito importante, os seus arautos, ou os seus correios, eram enviados a todos os vilarejos para proclamar essa mensagem. Quando havia a vitória de um novo rei, quando uma guerra estava terminada, quando havia um feito que mudaria o contexto da nação, então esse arauto, ele era induzido a anunciar o Evangelho a todos os povos, a todos os vilarejos, a toda a extensão do domínio daquele governante que venceu. Está entendendo, gente? Está fazendo sentido isso? Então, quando nós falamos em pregar o Evangelho a toda criatura, como Jesus nos manda lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus está nos confiando para que nós sejamos os seus arautos, que vamos trazer uma notícia que a pessoa normalmente não sabe. Porque o significado, a grandeza de Jesus ser o Cristo, mesmo que nós fomos uma nação cristianizada desde os anos 1500, a grandeza dessa expressão Cristo e a grandeza da notícia do Evangelho se perdeu na nossa sociedade e na nossa cultura. Então, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que habitou entre nós, que foi colocado por Deus nessa posição e que traz para nós agora a notícia do seu Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do reino. Ele é diferente do Evangelho da salvação. O Evangelho do reino nos salva, mas o Evangelho da salvação não nos dá um compromisso com o reino. Diz assim comigo: Jesus me chama ao seu reino. Isso é um complemento daquilo que nós recebemos do Dr. Matera semana passada. Eu gostaria de continuar nesse assunto, nessa temática, para ampliar a tua compreensão daquilo que foi ministrado aqui. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 3, se você puder projetar o telão, eu estou falando aqui de uma forma rápida, que ainda é a introdução, a gente vai agora detalhar alguns desses aspectos. Em João capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, numa conversa de Jesus com Nicodemos, que é um fariseu que está indagando Jesus, como é que ele fazia para fazer parte daquilo que Jesus estava iniciando. E o fariseu Nicodemos, ele começa essa história dizendo que Jesus só pode estar vindo de Deus, ou seja, está dizendo que só pode ser o Cristo. E outras vezes na narrativa bíblica você vai ver algumas pessoas perguntando a Jesus: tu és mesmo o Cristo que haveria de vir? Então havia essa expectativa. E Jesus, ele pega e fala sobre o princípio do novo nascimento, que nós hoje traduzimos, então, em vários contextos bíblicos, depois também naquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja, que o novo nascimento, ele é expresso por meio do batismo. Nós teremos batismo agora no mês de março, começamos uma turma de primeiros passos com mais 20 pessoas ontem de noite, que está extraordinário aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E Jesus, ele pergunta assim, ele declara assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você viu isso? Jesus está atrelando o batismo não a pessoa ter somente o passaporte para a eternidade. Jesus não está atrelando o batismo a você ter o passaporte para o perdão dos pecados, caso você tenha que enfrentar a morte. Isso também é verdade, mas é algo menor do que o reino. Jesus está dizendo que aqueles que nascem de novo, aqueles que pertencem à sua igreja, aqueles que disseram sim à mensagem do Evangelho e querem que Cristo seja rei sobre as suas vidas, esses verão o reino de Deus, participarão do reino de Deus, entrarão no reino de Deus.
E nós, como igreja apostólica, nós cremos que o reino de Deus não é algo que nós estamos esperando para o dia que Jesus voltar. O reino de Deus já está estabelecido nessa terra e cabe a nós usarmos as chaves do reino, usarmos a autoridade do reino, usarmos a nossa posição no reino para estabelecer o reino de Deus. Começando dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa saúde, e vai vindo para fora, e afeta os nossos relacionamentos, as nossas amizades, o nosso casamento, e vai santificando a nossa casa, e vai trazendo luz para a nossa vizinhança, e vem sobre a nossa cidade, o nosso ambiente de trabalho, as nossas finanças, e o reino de Deus vai tomando conta da terra, através daqueles que são membros desse reino, são indivíduos desse reino, são cidadãos desse reino. O apóstolo Paulo chega a ensinar que aqueles que pertencem a Cristo têm uma dupla cidadania, uma cidadania terrena e uma cidadania que vem do alto. Diz aí para o teu irmão, eu tenho dupla cidadania. Hã? Já encheu o peito, né? Já botou o bacinho para fora da janela. Eu tenho dupla cidadania, eu sou naturalizado do reino dos céus. Eu fui enxertado no reino de Deus. Quando a gente entende isso, nós temos uma pátria brasileira, mas nós temos uma pátria celestial. E essa pátria celestial está acima de qualquer pátria na face da terra. E quando nós entendemos isso, o Evangelho de Cristo tem algo a comunicar para nós. E agora nós vamos começar a detalhar para aprender tudo isso que eu acabei de despejar em cima de você, como informações sobre o reino de Deus, como informações sobre o Evangelho. E a primeira delas, diga assim comigo, o Evangelho de Cristo proclama um novo rei. Então isso precisa estar muito claro para nós. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de um coitado que está morto, pendurado numa cruz. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de um bebezinho indefeso que nasceu na manjedoura, então eu tenho que chegar perto dele por pena, eu tenho que dar uma ajuda para o projeto que ele começou. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de alguém que foi perseguido, que foi abandonado, que cuspiram na cara dele, e aí eu tenho que tipo assim dizer assim, olha só, vou ter uma solidariedade, ninguém quis ficar do lado dele, então eu vou me aproximar dele porque ele foi rejeitado. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando o Evangelho daquele que é o Rei de toda a terra, daquele que é Senhor dos senhores e que nos convida a participar dos seus propósitos, nos convida a ter as nossas aflições abonadas, a ter os nossos pecados perdoados, a ter o seu poder liberado dentro de nós, nos convida para fazer parte da sua família. Você entende uma coisa? Imagina que agora o mundo não é mais dividido por nações, agora de repente algum governante mundial se estabelece, que muitas igrejas pregam de forma herética, errônea, que se levantaria um governante mundial, mas imagina que isso venha de Deus. Então agora não existem mais nações, tem um governante que é o Todo-Poderoso na face da terra, entendeu? E aí essa pessoa vem sobre ti e te convida, diz assim, eu vou perdoar todas as tuas dívidas, eu vou perdoar tudo aquilo que te afastava de mim, tudo aquilo que tu já te rebelou, e eu quero te convidar a entrar para a minha família, fazer parte do meu reino, comer junto na minha mesa, tomar decisão junto comigo, e eu vou te dar um monte de propósito e missão, com autoridade, para você viver na tua vida agora uma vida completamente diferente. Seria bom ou não? Não é que seria, é. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que a palavra de Deus está aí perpetuando séculos e séculos para anunciar. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, é assim, se eu ganhar aumento, eu fico na igreja. Se Deus não me der, eu estou indo, porque tem muito lugar que eu posso buscar. Meu Deus do céu. A gente tem que entender a mensagem do Evangelho de Cristo. E a grande oportunidade e misericórdia que nos foi concedida de participar desse reino, participar desse propósito, participar da restauração de toda a terra, participar da vinda da glória de Deus, participar de destruir as obras do diabo. É para isso que você e eu fomos chamados, para estabelecer o governo de Deus nesse lugar, para transformar a história da tua família, para transformar a tua saúde, para transformar o teu casamento, para te fazer viver coisas incríveis que você não viveria sem Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós entendemos isso, o Evangelho de Cristo, ele proclama um novo rei. E quando Jesus ele é proclamado como um novo rei por meio do Evangelho, precisa requerer de nós entender quem ele é e responder à altura de quem ele é.
e depositar fé nisso, porque afinal de contas é uma realidade espiritual, e eu só consigo trazer a realidade espiritual para a realidade natural quando eu deposito fé. Então eu preciso de fé para acessar o reino de Deus, para que seja de fato verdadeiro na minha vida, para que cause frutos na minha vida. Então, lá em Mateus capítulo 16, esse texto, vamos abrir juntos, se você puder abrir comigo. Mateus capítulo 16, está em Marcos 1, volta umas 10 páginas da Bíblia aí, o livro anterior. Mateus capítulo 16, versículos 15 em diante. O Senhor Jesus, ele faz esse exercício com os seus discípulos. Ele quase que prega o evangelho aos seus discípulos, ele espera uma resposta aos seus discípulos. E Jesus sempre espera uma resposta de você e de mim com relação à sua palavra. À medida que você responde à palavra de Jesus, é a medida que ele terá liberdade de fazer alguma coisa na tua vida. É a medida que ele terá liberdade de resolver alguma questão que você está atravessando. Mas entende uma coisa comigo, Nós somos uma igreja apostólica, nós pregamos um evangelho que ele é profundamente bíblico. Então, Jesus, ele não está aqui nesse lugar para ser o socorrista. Jesus não está aqui nesse lugar para ser o bombeiro que nos livra dos apuros somente. Jesus não está aqui nesse lugar para ser o policial que nós só lembramos de falar com ele quando estamos com medo de um perigo. Jesus está neste lugar nos convidando a participar do seu reino. Então a gente não tem que buscar Jesus só para ser socorrido, nós temos que buscar Jesus para construir todas as coisas na nossa vida. Tudo que nós construímos, quando nós construímos com Jesus, nós estamos construindo algo do reino dele. Quando nós construímos sem Jesus, nós estamos fazendo uma coisa aleatória, humana, que nós não sabemos se de fato é da vontade de Deus ou não, e ali na frente pode desmoronar, e aí nós vamos ficar tudo quebrado de novo, e vamos pedir, Senhor Jesus me socorre. Ele socorre, o Senhor Jesus nos socorre, mas essa vida é muito pequena para um cristão viver. Você precisa construir, lembra que nós cantamos hoje? Eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Essa é uma palavra extraordinária quando nós entendemos o evangelho. E aí Jesus pergunta para Pedro, para os discípulos, Pedro responde, mas pergunta para todos os discípulos, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E no versículo 16, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! É por isso que esse e outros motivos que se suspeita que foi Pedro quem ditou o evangelho para Marcos, porque essa foi a frase mais certa que Pedro disse em toda a sua vida. Foi o nota 10 que ele recebeu, e quando ele foi se encher de orgulho, Jesus diz para ele no versículo 17, Feliz é você, filho de Jonas, Simão, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, compreender a grandeza de Cristo é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Talvez isso está acontecendo agora na tua mente, no teu coração. Está ampliando quem Jesus é. Está fazendo crescer a tua expectativa sobre uma vida com Ele. Está fazendo aumentar a tua visão do projeto de Deus para ti. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão numa vida desesperada, que estão numa vida que está vivendo um sofrimento muito grande, vira Jesus, recebem milagres, e quando o milagre é recebido, a pessoa vai embora. A pessoa perdeu a melhor parte, perdeu fazer parte do reino de Deus. Então entenda isso, que o Evangelho, ele anuncia um novo rei. Quando Pedro respondeu, Tu és o Cristo, no entendimento judaico, bíblico dele, o que ele estava dizendo? Tu és o nosso rei que nós estávamos esperando. Tu és o rei que nós estávamos aguardando, prometido. Tu é o fruto da promessa de Deus a Abraão. Mas a igreja contemporânea tem criado uma separação entre o Evangelho e o reino. Tem gente, inclusive, que tem pregado que o evangelho é uma coisa e o reino é outra. E a Bíblia nunca separa essas duas coisas. Porque quando nós fazemos isso, quando nós fazemos essa separação, nós vamos impedir que os cristãos venham viver uma vida extraordinária, entender um chamado de influenciar todas as áreas da sua vida, da sociedade que está ao seu redor, no seu alcance, e não apenas dentro da igreja. O reino não é sobre a igreja. O evangelho não é sobre estarmos aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja nós recebemos algo de Deus que tem que ser frutificado de segunda a sábado. Tem que ser frutificado quando nós saímos daqui desse lugar. Lembra que o Senhor Jesus disse, você é luz do mundo e sal da terra. O Senhor Jesus declara isso sobre você e sobre mim. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Faz muita diferença você e eu agora, aqui nesse nosso ambiente, ó, aqui que não é o mais iluminado, acender a luz do nosso celular. Faz muita diferença aqui acender a luz? Melhorou para você enxergar aí o texto aí? Fez muita diferença eu acender essa luz aqui? Não. Então eu ser uma luz no meio de um monte de luz é algo relevante que eu estou fazendo e vivendo de verdade? Não. Se você pegar o sal,
Aí você pega o sal lá no saleiro. Você tem saleiro em casa? Não. Pega o sal lá no saleiro do lado do fogão. Aí você pega um pouquinho daquele sal. Aí você abre o pacote de 1 quilo de sal e bota aquele sal dentro do pacote de 1 quilo de sal e diz assim, agora eu temperei o sal. Faz sentido ou não? Não. Aquele sal não serviu para muita coisa dentro do outro sal, do monte de sal. Um monte de sal no monte de sal não salga nada, que já é salgado, é sal. Aonde que o sal vai temperar, gente? Aonde não tem gosto nenhum. Aonde que essa luzinha vai fazer a diferença? Aonde é que ela vai fazer a diferença? Aonde está tudo escuro. E aonde é que tem esses ambientes? Em nome de Jesus, não é aqui dentro. Aonde é que estão esses ambientes? É lá fora. Às vezes é dentro da tua casa, que ainda não está cheio de luz. Às vezes é no teu ambiente de trabalho, não está cheio de luz. Às vezes é nas tuas amizades. Às vezes é nos sites que você acessa no teu computador, no teu celular. Às vezes é na sériezinha da Netflix que está olhando, que precisa de uma luzinha lá. Precisa de um salzinho nos relacionamentos, no teu vocabulário. Às vezes precisa de uma pimenta também, e um salzinho para purificar. Então nós entendemos que o reino de Deus, ele vem... Não é especialmente quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos, nós somos energizados. Quando nós nos reunimos, nós somos ungidos. Quando nós nos reunimos, nós somos capacitados para quê? Para estourar mundo afora. Para Deus te usar aonde Ele tem te colocado. Diego, mas eu sou só um estudante. Eu não trabalho, eu não tenho renda, eu sou menor de idade. Eu estou lá numa sala de aula. Meu Deus do céu, que oportunidade para o reino de Deus acontecer hoje em dia é dentro de uma sala de aula. É dentro de uma escola, é num lugar onde todas as pessoas estão vivendo uma vida que é isenta dos princípios de Deus. É lá mesmo que você tem que ser luz, porque o Evangelho estabelece a notícia de um novo rei. A segunda coisa que o Evangelho faz é instaurar as igrejas do reino. O Evangelho é responsável por instaurar as igrejas do reino. Muitas pessoas acham que fazer igreja é você alugar um prédio como esse, é você construir uma estrutura como essa, abrir a porta, começar a fazer culto sem ter ninguém dentro. Não se faz igreja sem evangelho. O evangelho que resulta em igreja. Então a pregação do evangelho forma a igreja, forma um povo, forma uma comunidade, forma pessoas que são conectadas, que andam em discipulado, que anunciam a mensagem para outros que estão perecendo, que são pastoreados, que são liderados, que recebem visão de Deus, que completam uns aos outros com os seus dons, que são usados pelo Espírito Santo para fazer crescer como um corpo nessa terra a sua vida com Deus. Então o evangelho, ele instaura as igrejas do reino. Por isso que em Mateus 16, se você está ainda com a Bíblia aberta, no versículo 18, a partir do momento que Pedro, ele conseguiu perceber, antes dos outros, que Jesus era o Cristo, quando ele percebe isso, Jesus responde para ele, então agora eu estou te dizendo, você é Pedro, mas sobre essa pedra, e aí tem um trocadilho no grego aí, que não dá tempo de pregar hoje, assunto de outro momento, essa pedra não é Pedro, essa é a confusão da Igreja Católica, né? Que o Papa é a sequência do apóstolo Pedro, porque Pedro carrega as chaves da igreja. Então, isso não é verdade. Não é isso que Jesus está dizendo. São duas palavras diferentes. Pedro e pedra são palavras diferentes. A pedra que Jesus está se referindo é a afirmação que Pedro fez, que serve de fundamento para a igreja. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 18, diz que Cristo é a pedra angular da igreja. Diga aí comigo, Cristo é o nosso fundamento. Então você tem que estar julgando as palavras que eu estou dizendo, você tem que estar interpretando junto comigo na Bíblia, você tem que estar junto, aprendendo a receber algo de Deus, porque nós não podemos fugir daquilo que Cristo estabelece. Cristo é o nosso fundamento, e Ele usa apóstolos, profetas, Ele usa 5 ministérios, Ele usa líderes para estabelecer a construção sobre esse fundamento, para estabelecer o alastrar desse fundamento, mas Cristo é o fundamento. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus está dizendo assim, pega esse pensamento que tu teve, que tu acha que tu teve, mas que foi o Espírito Santo que te deu, e torna isso agora uma rocha sobre a qual vocês vão construir a igreja nessa terra. Então Pedro foi o primeiro que entendeu isso, mas todo aquele que entende isso, também recebe esse mesmo fundamento para edificar a igreja do Senhor. Está fazendo sentido, pessoal? Ok? Está entendendo? Aí quando a gente vê isso, Jesus responde assim no versículo 19, eu darei a você as chaves do reino dos céus. Um pouquinho antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que é as portas do Hades? O Hades é a retratação do mundo dos mortos, da maior densidade de trevas que possa ser imaginada numa realidade espiritual ou natural. Então, o Hades
é o pior que se possa imaginar, é a ausência de Deus. O Senhor, Deus, Ele não gostaria que nós precisássemos enfrentar a morte. É por isso que é tão difícil enfrentar a morte, porque a morte não foi criada por Deus como parte da nossa essência. A morte foi imputada por Deus como consequência do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, daquilo que nós fizemos como humanidade. Então, a morte, ela é o oposto daquilo que Jesus é. Ele é a vida, e o oposto é a morte. Então Jesus está dizendo, nem mesmo, e quando fala portas na Bíblia, é outra história, o apóstolo Ricardo pregou sobre isso aqui no início de janeiro, as portas representam lugares de autoridade, lugares de governo, as portas representam posições de influência. Então Jesus está dizendo, nem mesmo o lugar mais poderoso das trevas vai resistir à minha igreja nessa terra. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, as portas do Hades não poderão vencê-la, ele está dizendo, não existe nada mais poderoso do que Cristo nessa terra. Não existe situação, não existe conflito, não existe escuridão que o Senhor Jesus não tenha capacidade de transformar, gerar vida, trazer luz, de causar o seu reino. E ele escolhe fazer isso através de quem? De nós, através de mim e de você. Por isso, falar do Evangelho é falar de instaurar igrejas do reino, de instaurar a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Quando nós entendemos isso, nós agora vamos ter que agarrar essa missão, porque em Mateus 16, 19, Jesus disse a Pedro, figuradamente está dizendo a mim e a você, que aqueles que creem hoje que Jesus é o Cristo, se você ainda não cria, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso hoje, a partir dessa mensagem, declarar Jesus como Senhor da tua vida, mas para aqueles que já entendem que Jesus é o Senhor das suas vidas, o Senhor Jesus, Ele agora nos leva a uma responsabilidade. Então lembra, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então quando nós percebemos a grandeza do Senhor Jesus, nós temos uma nova responsabilidade espiritual. Qual que é? Que Ele entrega a você e a mim chaves do reino dos céus. Diga assim comigo, Jesus me entregou chaves do seu reino. Quando nós falamos em receber chaves do reino do céu, significa o quê? Tem um monte de coisa ao teu redor que está com porta fechada e que você é usado por Deus para abrir essas portas. E se você deixar essa chave no bolso, dá para viver toda a tua história nessa terra sem causar nada do reino de Deus e vivendo uma vida assim, abaixo daquilo que o Senhor Jesus deseja que você vivesse. Então, a responsabilidade, a disposição, o despertamento para usar as chaves, de quem tem que ser, pessoal? Nós carregamos chaves do reino, nós carregamos recursos espirituais como igreja que vão nos fazer ser capazes de transformar realidades que estavam emperradas, barreiras que estavam diante de nós, situações que estavam trancadas, coisas que eram impossíveis. É impossível até alguém aparecer com a chave, é impossível resolver até alguém ter o segredo na sua mão, e esses somos nós. Por isso que a igreja é tão importante nessa terra, porque a igreja, ela carrega as chaves do reino, e aí ela vai crescendo e vai treinando cada vez mais pessoas para carregar essas chaves do reino. Agora, se nós não entendemos o evangelho do reino, nós vamos estar fazendo com que a igreja seja uma instituição separada da sociedade. E por muito tempo, muitas pessoas que pertenciam à igreja, ou que pertencem ainda hoje à igreja, veem a igreja como o reduto do céu na sociedade, no sentido de que querem fugir da sociedade, escapar do mundo, não ter relacionamento com ninguém que não seja cristão, não fazer negócio com ninguém que não seja cristão, não se envolver com nenhum governante que não seja cristão, não envolver a sua vida estudantil com nenhum ambiente que não seja cristão, de preferência morar e trabalhar na igreja. É ou não é? Várias vezes, quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente pensa assim, onde é que eu podia botar minha cama aqui, para ficar aqui a semana toda, tem uma geladeira ali que eu vi, tem ferro de passar, tem tudo, tem um chuveirinho ali, onde é que eu podia morar aqui? Por quê? Porque é muito mais confortável nós estarmos num lugar apaisando, nós estarmos num lugar no dia de folga. É muito mais confortável eu ser médico no dia de folga, eu ser policial no dia de folga, eu ser enfermeiro no dia de folga, eu ser presidente no dia de folga. É muito mais relax, é muito mais clean, é muito mais vida abundante, é muito mais tudo de bom. Mas Jesus, Ele não faz isso a ser a nossa missão. Eu costumo dizer que se essa fosse a nossa missão, valia a pena a pessoa morrer na hora do batismo.
Porque tem tanta gente que se desvia depois, que pelo menos garantia a sua salvação. Se é só para ficar ali boiando na vida, sobrevivendo, valia a pena, Deus dá um jeitinho ali do cara batizava, vamos ver, vai viver o reino, sobe vivo, não vai, já desce. Então, é ou não é? Porque o cara está empolgadaço, Jesus, quantas vezes eu vi o cara, Jesus, Senhor da minha vida, 3 meses depois, aconteceu não sei o que lá com o gato dele, o cara virou as costas para Jesus. Aconteceu não sei o que na empresa lá, tchau, não entendeu? Então, a gente tem que entender que, se nós não abraçarmos a mensagem do reino, primeiro, o evangelho não tem muita graça, não tem muito sentido. É mais assim para se reunir como igreja 2 vezes por semana, e a minha vida continua igual, eu por eu mesmo fazendo as coisas que eu quiser. Agora, quando Jesus é Senhor da minha vida, muda tudo. Muda todos os meus projetos, muda os meus sonhos, muda as minhas expectativas, porque o evangelho agora me entrega, na função de ser igreja, chaves espirituais que eu tenho e preciso, eu tenho a missão de transformar essa terra. Eu costumo dizer que só quem consegue atrasar a volta de Jesus é a própria igreja. A igreja é quem consegue atrasar a volta de Jesus. Mas nós estamos orando para Jesus voltar. Bom, vai orando. Fica orando amanhã de manhã, ao invés de ir trabalhar, e vê se o salário vai cair na conta. É importante orar? Claro que é importante. Mas nós temos que orar e temos que agir. Diz aí para o teu irmão, ore e haja em prol do reino de Deus. Entende? Tá entendendo o negócio? Está entendendo o recado hoje? A mensagem hoje é meio densa, talvez está dando uma chafurdada aí nas emoções, mas nós precisamos entender que, em terceiro lugar, o evangelho de Cristo prepara o caminho para o rei. E quem tem a missão de preparar o caminho para o rei? Quem faz parte da sua igreja. Porque as igrejas, elas eram estabelecidas nas portas da cidade. Isso é um assunto para uma outra pregação. Mas igreja não é uma coisa religiosa nos dias de Jesus. Igreja é uma posição dos representantes dos governos na entrada de cada cidade. E Jesus diz agora que há uma igreja espiritual do seu reino, que somos nós aqui. Então nós temos que assumir a nossa posição. Aonde está a minha esfera de ação? A minha esfera de ação está somente lá no meu quarto, na minha casa? Sou um jovem, adolescente, solteiro, debaixo da autoridade dos meus pais, estudante. A minha esfera de ação está onde? Nos meus relacionamentos de amizade, no meu quarto, na forma com que eu trato os meus pais, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Agora, à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou me desenvolvendo na minha vida, eu vou ampliando a minha esfera de ação. Então, se você é um marido, se você é uma esposa, se você é um pai, se você é uma mãe, já tem mais esfera de ação. Se você é responsável pela tua casa, nas tuas contas, o avanço, a limpeza, a beleza, já tem mais uma esfera de ação. Se você é responsável por funcionários, por uma empresa, por uma equipe, já tem uma esfera de ação. E assim também dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Então, terminando em Marcos capítulo 1 de novo, vamos voltar lá em Marcos capítulo 1. Marcos começa escrevendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Nós temos a missão de preparar o caminho para o Senhor. Que quando falamos em anunciar o evangelho, falamos na expectativa que o nosso Senhor vai vir em pessoa, o nosso Senhor voltará e nos fará prestar contas do que estamos fazendo após receber essa participação no seu reino. O nosso Senhor voltará e nos fará prestar contas. Aqueles de nós que não cremos no seu evangelho, que não nos arrependemos disso, vamos estar prestando contas, sendo julgados conforme as nossas obras, conforme a nossa fé. Então, o evangelho de Cristo, ele nos convida à fé e ao arrependimento. Quando nós cremos e nos arrependemos de não estar vivendo esse contexto do reino de Deus, é a ignição para nós começarmos uma mudança nas nossas vidas. Agora, quando nós ouvimos uma mensagem como essa e dizemos assim: isso aí não é para mim, isso aí é para quem é pastor, isso aí é para alguém que tem um chamado especial, isso aí não é para a minha vida, muito obrigado, perdi meu tempo de vir na igreja hoje, achei que ia aprender alguma coisa útil. Então nós estamos com o coração fechado para a palavra de Deus e não nos arrependemos disso. Temos o nosso
tempo de vida para nos arrepender, porque o Senhor ele vai vir, e a igreja prepara o caminho para que o rei visite cada um dos lugares onde o seu reino foi estabelecido. E quando isso acontecer, então haverá essa reunião daqueles que pertencem ao seu reino e a condenação daqueles que rejeitaram os seus princípios e a sua autoridade. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos na nossa missão de que crer no evangelho de salvação somente, cujo propósito é para o céu, é uma vida que o pecado vai nos seduzir toda hora. Nós vamos ser tentados a crer que a vida com Deus só é válida se tem uma crise ou se eu tiver que enfrentar a morte. E o pior de tudo, a gente não vai se importar com o crescente mal ao nosso redor. Quase que tem assim, eu posso dizer como pastor, tem muito cristão na face da terra que torce para o mundo piorar, que torce para as coisas darem errado, como se isso fosse um sinal da vinda de Jesus. Mas se você crê no evangelho do reino, Deus usará você para estabelecer a vontade de Deus nessa terra. De você fluirá poder para destruir obras de trevas. Você receberá inúmeros propósitos divinos em cada nova estação da sua vida. E como resultado, ainda herdará a salvação por toda a eternidade. Eu escolho o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Eu escolho fazer parte, eu escolho fazer a minha parte para que o reino de Deus se estabeleça na minha cidade, se estabeleça nos meus relacionamentos. Eu escolho isso. A gente sempre vai falhar um pouco. A gente é humano, a gente vai falhar, a gente vai ter várias fraquezas, debilidades, todos nós vamos ter. Mas se escolhermos isso, algum fruto vai ser gerado. E eu tenho certeza que Deus está inquietando o coração de muitas pessoas hoje aqui para escolher viver algo diferente no seu reino, para escolher mergulhar de fato no rio do Senhor, para escolher trabalhar com a sua energia, com o seu vigor, com as suas prioridades, para estabelecer o seu reino. Estabelecer o seu reino não é só aqui dentro desse lugar, é estabelecer em todos os lugares que o Senhor te chamou a viver. Não é por acaso que você está vivo nessa terra, não é por acaso que você está vivendo da maneira como você vive, que existe aí as tuas habilidades, as tuas capacidades, tanta coisa que está ao teu redor. Essa é uma chave para o reino de Deus ser estabelecido. Amém, gente? O evangelho de Cristo, ele proclama um novo rei. Ele instaura as igrejas do reino e prepara o caminho para o rei. Eu quero, em outro momento, ainda aprofundar mais esses ensinamentos nos nossos treinamentos, nas nossas reuniões com líderes, futuros líderes. Mas eu acho que a mensagem principal de hoje precisa ser compreendida. Há um reino a ser edificado, que depende do nosso trabalho. E conforme nós vamos fazendo isso, é uma promessa tão linda da palavra de Deus em Mateus 6,33, quando nós decidimos viver essa vida, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o cumprimento dele, todas as nossas necessidades pessoais nos são acrescentadas. Os milagres fluem muito mais, a presença de Deus flui muito mais. Então veja que paradoxo interessante. Quando eu não me envolvo no reino, eu estou sempre com um problemão na minha vida, sempre com uma crise. Quando eu me envolvo no reino, eu trabalho mais em outras coisas que eu não fazia para o reino de Deus, e aí os meus problemas eles começam a sumir milagrosamente. É assim que Jesus faz na nossa vida. Quero te convidar a fazer parte do reino do Senhor com a tua existência.